Você sabe o que é reserva de emergência e o que caracteriza uma emergência financeira? Quanto e por quanto tempo guardar esse dinheiro? Como escolher onde deixar a reserva de emergência? Então bora tomar um café e bater um papo sobre finanças? Enquanto passo o aviso do canal, deixa o like da confiança e aproveita para se inscrever. Olá, você está no canal Rodrigo César Investe. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Sim, sou eu mesmo, Rodrigo César, lá do canal Rodrigo César. Lá a gente fala sobre arte, cultura e comportamento, porque eu sou psicólogo junguiano. Mas aqui a gente vai falar sobre finanças comportamentais, porque eu sou especialista em finanças comportamentais e planejamento financeiro. É uma das especialidades da psicologia também, a nossa relação psicológica com o dinheiro e a tomada de decisões financeiras. O que a gente faz desde o consumo, por que a gente compra algo ou compra muitas coisas que a gente não precisa, até mesmo como a gente se organiza financeiramente planejando o nosso futuro. E por falar em futuro, a gente vai falar sobre reserva de emergência, que é essa quantidade de dinheiro que a gente guarda para a gente ser salvo por nós mesmos, pelo nosso eu do passado, com relação ao dinheiro. Então esse vídeo certamente vai ficar um pouco longo, eu peço sua paciência, porque a gente vai esmiuçar alguns aspectos da reserva de emergência, do que é, de como utilizar, o que é uma emergência. Então, aperta os cintos, pega uma água, pega um café e vamos falar sobre reserva de emergência. Reserva de emergência é um tema importante. Acho que a maioria das pessoas concorda, né, que vamos guardar um dinheiro para que a gente se resolva caso algo aconteça, mas as pessoas se assustam. Nossa, quanto que eu tenho que guardar? Nossa, mas é tudo isso que eu tenho que guardar? Existe uma quantidade? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas esse dinheiro vai ficar lá até quando? Tem que colocar dinheiro lá todo mês? Mas precisa disso tudo mesmo, né? Eu não vou poder mexer mesmo nesse dinheiro? E como que eu mexo nesse dinheiro? Como que eu escolho um serviço financeiro onde, se eu precisar do dia para a noite, eu conseguir mexer nesse dinheiro? Vamos lá. Reserva de emergência é um montante, uma quantidade que a gente vai guardando, a gente vai construindo essa reserva. Se a gente tem disponível todo esse dinheiro de uma tacada só, a gente bota lá e vai se preocupar com outras coisas. Mas se a gente não tem, essa reserva de emergência ela pode levar anos para ser construída, porque a gente vai colocando uma quantidade mensalmente. Algumas pessoas elas falam para a gente fazer a reserva de emergência e depois começar a investir em renda fixa e também em renda variável, que são as ações. A renda variável é a ação, lá da Bolsa de Valores. Entretanto, a gente sabe que às vezes a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Meio que uma história assim, diz o ditado popular. Mas a gente vai começar a fazer um colchãozinho mínimo, né? O ideal é que a gente comece a pensar na possibilidade de fazer um colchãozinho mínimo de emergência, para depois a gente ir engordando essa reserva de emergência e mais ao mesmo tempo a gente já vai colocando um dinheiro também em outros lugares. Uma reserva mínima, assim, do Neida. Eu preciso de, sei lá, de repente você pode definir que essa reserva mínima seja R$500. A partir de que eu alcancei 500 ou R$1.000, eu já começo a investir em outras rendas. Ok, é uma estratégia, mas desde que a gente vá pensando no total desse valor da reserva de emergência, que é quanto essa reserva de emergência, né? Quanto que eu preciso ter nessa reserva de emergência? Tudo depende do tipo de emergência que eu posso vir a ter. Reserva de emergência as pessoas associam muito assim, perder um emprego e aí eu vou utilizar essa reserva de emergência até conseguir uma nova oportunidade. Reserva de emergência não é só para isso, né? Emergência não é, nossa, aquele celular novo foi lançado e está em liquidação. Não. A menos que você quebrou, perdeu seu celular e você precisa investir realmente nisso. Mas a reserva para emergências, ela está muito nesse lugar de ou eu perdi um emprego, ou me aconteceu um acidente, ou eu preciso de um remédio muito caro e eu não tenho disponível e é melhor tirar da emergência do que parcelar. E às vezes eu posso não ter esse limite no cartão. Reserva de emergência, eu preciso ter ela fácil ali. Entretanto, o que as pessoas pensam, né? Associam muito com o desemprego, mas quem é estatutário, né, quem é funcionário público, muitas vezes tem uma estabilidade nesse trabalho. Não vai ser demitido a menos que faça uma coisa muito equivocada. Essa pessoa pode vir a ser exonerada. Seria para esses casos também, mas
qual que é o tipo de emergência, de repente, para o funcionário público, né? Pode estar associada com manutenção de algum equipamento, pode estar associada com alguma questão de doença ou de medicação, um serviço médico, odontológico também, né? Mas tudo depende de acordo da realidade. Então, o que a gente pensa, assim, via de regra, né? Isso pode mudar, obviamente. Para funcionários públicos, 3 meses do custo de vida. CLT de 6 a 12 meses e autônomos preferencialmente 12, porque a gente sabe que o autônomo e empresários, né, também acabam se deparando com algumas realidades, dependendo de venda e tudo mais. Por exemplo, o corretor de imóveis. De repente, a pessoa pode passar 1 ano sem conseguir vender nada. Mas por isso, e quando vende também entra uma bolada, mas como que a gente administra isso? Isso é assunto para outro vídeo. Mas, o que é o custo de vida, né? Vamos fazer contas com números inteiros que fica mais fácil. Eu ganho 5 mil. Mas eu gasto para viver pagando conta, celular, internet, gasolina, diversão, tudo, eu gasto 4 mil. Este é o meu custo de vida, botando aluguel, prestação, tudo, 4 mil. Então, o meu custo de vida mensal no dinheiro de hoje seria o equivalente a 4 mil. Então, este é o valor que eu vou multiplicar para chegar, ou por 3 meses, ou por 6 meses, ou 12 meses. Mas isso você vai se deparar com, por exemplo, uma conta básica, 4 vezes 12, dá quanto? Vamos ver aqui, ó. 4 mil vezes 12 meses, 48 mil. Ixi, Rodrigo, nem vou tentar, essa coisa de reserva de emergência não é para mim. Lembra que eu falei que essa construção da reserva de emergência é longo prazo? A gente vai montando um colchãozinho e depois a gente vai botando mais coisinha nesse colchão ao longo dos anos. De repente a gente pode levar ali 6, 7, 10 anos até alcançar esse montante todo. O ideal é que a gente consiga se planejar e multiplicar o dinheiro e fazer isso entrar. Rodrigo, mas então reserva de emergência é juro sobre juro? Não necessariamente, a gente vai se deparar com um grande ganho de dinheiro em cima do rendimento da reserva de emergência, porque ela está numa renda fixa. E essa renda fixa, ela só não vai desvalorizar o seu dinheiro. E aí a gente vai entender quais são as possibilidades de manter essa reserva de emergência, né? Para isso a gente tem que olhar para onde eu vou colocar, onde eu tenho segurança e liquidez. O que é a segurança? Se a instituição falir, se eu vou conseguir reaver esse dinheiro e qual a facilidade que eu vou reaver esse dinheiro. Por isso a gente orienta que sejam lugares que tenham o FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro que cobre, na regra de hoje, até 250 mil por instituição. Mas eu não posso deixar tudo. Se eu quiser ter renda fixa de 1 milhão, o ideal é você diversificar. Essa regra talvez esteja para mudar, tá? Ventilaram a possibilidade de mudança para aumentar esse valor por instituição, mas é uma espécie de seguro que, caso aquela instituição quebre, você é ressarcido em até 250 mil, ok? Então a gente vai botando camadas de segurança e a gente vai falar sobre qual que é o mais seguro de todos, mas ele não tem ele tem questões também, mesmo assim, não é em relação à segurança, mas em relação à usabilidade e algumas características ali. Bom, quando eu olho o cardápio de possibilidades, eu também tenho que olhar para a liquidez. O que é a liquidez? A facilidade que eu tenho acesso a esse dinheiro. Se a gente fala de tesouro direto, que é o título do governo, o ideal é que a gente utilize o Tesouro Selic, porque outros tipos de tesouro, esse dinheiro pode ficar travado e você só conseguir recuperar esse dinheiro tempos depois. A mesma coisa vale para os CDBs, né? E aí a gente olha para essa questão toda e pensa, onde que eu vou deixar o meu dinheiro? CDB, Certificado de Depósito Bancário. São produtos financeiros de bancos, onde você vai depositar esse dinheiro, vai colocar esse dinheiro lá, ele não vai desatualizar, se for no mínimo 100% da taxa de CDI, que é uma taxa que faz a atualização financeira, ou os RDBs para quando é instituição financeira tipo Nubank, que não é banco, mas é uma instituição de pagamento. Eles têm RDBs, Recibo de Depósito Bancário, mas na prática é a mesma coisa. Os CDBs eles precisam, né, ter o Fundo Garantidor de Crédito. Então você se informa sobre a saúde financeira dessa instituição que está oferecendo esse CDB. Fique atento, porque às vezes uma instituição financeira que está mal das pernas, ou ela não está tão bem, não está gerando lucro, ela pode oferecer um CDB muito, muito, muito atrativo.
né? Mas de repente esse CDB muito, muito, muito atrativo, ele pode estar denunciando que eles estão buscando muitos clientes para ontem, para que eles tenham mais dinheiro para eles administrarem, porque quando você coloca o dinheiro tanto para o Tesouro Direto quanto para o CDB, você está emprestando dinheiro ou para o banco ou para o governo, e aí eles vão direcionar esse dinheiro, tá? Então presta atenção, porque de repente ele está oferecendo algo muito atrativo para que você coloque o dinheiro lá para ele conseguir manter a saúde financeira ou resgatar uma saúde financeira. Se informem sobre isso, tá? O que é essa liquidez? Geralmente, o Tesouro Direto é D+1. Quando você vê assim, D+1 é o quê? Eu peço hoje e pode levar até um dia útil. Sexta-feira à tarde, eu peço, esse dinheiro vai ser me entregue na segunda-feira, tá? Então, não conta dias úteis. Entretanto, alguns CDBs, né, ou RDBs, tipo a caixinha de segurança do Nubank, ela é um RDB, um Recibo de Depósito Bancário. Ela tem liquidez imediata. Alguns CDBs de banco, por exemplo, o Itaú, ele também tem uma liquidez imediata. Alguns tipos, tá? Então você tem que entrar no produto e ler lá qual é a liquidez. Se a liquidez D+0, ou seja, é no dia, e às vezes é na própria hora. Eu já tive a experiência de testar o Itaú, né? E sábado à noite você consegue resgatar. Tesouro Direto não, você precisa de um dia mais um. Então você pediu no sábado à noite, talvez você receba esse dinheiro na terça-feira, tá? E aí você me fala assim, mas na emergência, se quando é D+1, como que eu faço? Aí você precisa pensar, eu vou precisar resgatar esse dinheiro? É cartão de crédito para depois saldar esse cartão de crédito, tá? Então é uma administração financeira. Mas outros oferecem essa possibilidade de resgate imediato. Qual é o problema do resgate imediato? Eu não saber o que é uma emergência ou considerar qualquer coisa como emergência. Entrou em promoção, foi lançado o celular novo e por aí vai, tá? Então, qual é a facilidade? Detalhe, a gente vai falar de algumas possibilidades de onde guardar esse dinheiro agora. Vocês vão se encantar com algumas, mas sempre olhem as linhas pequenas, os asteriscos, e vão olhar para outras e vão falar assim, ah, tá, entendi, tá? Talvez essa não sirva para mim. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades que a gente tem aqui, né? A poupança. Talvez a mais conhecida é a poupança, aquela do banco, onde a gente tem a conta corrente e a poupança. Só que essa poupança, ela não rende tanto quanto algo que rende 100% do CDI. Você vai enriquecer com isso? Não, você só vai atualizar o seu dinheiro. Rodrigo, mas a poupança ela é livre de imposto. Exatamente, mas mesmo... Não, deu errado. Tente novamente. A Siri falando com a gente aqui, gente, quando a Siri ouve falar, e aí, essa Siri é intrometida, né? A Siri é intrometida, tem que botar ela de cabeça para baixo aqui. Quando a gente olha, assim, algo 100% do CDI, a gente vai observar qual é a possibilidade de segurança desse banco. Então, vamos lá. Esse 100% do CDI, ele vai descontar imposto quando você for resgatar. Entretanto, mesmo resgatando esse imposto, resgatando com imposto, você tem um ganho maior do que a poupança, tá? Já outros, você tem mais de 100% do CDI, mas você tem risco, tá? Sobre a poupança ainda, é importante você entender. Quando a gente fala às vezes de poupar, significa economizar, guardar, e não necessariamente poupança. É que utilizaram o nome poupança para dizer sobre poupar, mas poupança não é a única forma de você poupar. Todas essas formas que a gente vai falar agora também são formas de poupar, mas não é o produto poupança, tá? Você tem ali caixinha, cofrinho, porquinho, todos eles têm opção de liquidez imediata. Atenção, nem todos têm liquidez imediata, então preste atenção, porque às vezes você entra lá nessa área da sua instituição bancária, né? Ou da sua conta de pagamento lá. Tem caixinha, tem tipos de caixinha, tem tipos de cofrinho, tem tipos de porquinho. E não necessariamente aquele tipo específico você vai conseguir resgatar imediatamente. Às vezes é assim, vencimento tal dia, e você só pode retirar naquela data. Vai ficar travado por 3 meses, 1 ano, 2 anos. E às vezes, assim, se você retirar, você perde grande parte do que você investiu. Não do que você investiu, perdão, do rendimento daquilo que você investiu, tá? Então presta atenção nisso, porque aí incorre IOF, uma série de coisas, Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, tá? Então presta atenção. O ideal é que tenha liquidez imediata.
Atenção, tem contas digitais que também rendem, mas muitas contas elas não têm o FGC, né? Que é o caso, por exemplo, hoje do 99Pay e do Mercado Pago, que só tem o FGC para alguns tipos de CDB, ou para o CDB dele. A conta em si não tem, tá? Então, a conta digital fica muito mais fácil também de você ir lá e resgatar o dinheiro. Liquidez mega imediata também, assim como as caixinhas e tudo mais. Entretanto, não tem garantia do FGC. Então, se essa instituição quebrar, porventura, você pode perder todo o seu rico dinheirinho, tá? O FGC é aquele seguro que a gente estava falando. CDB ou RDB. Quando você entra no banco, você vê lá CDB ou RDB, fique atento, né, à opção de CDB que você está instalando. Contratando, na verdade. Eu, por muito tempo, usei o CDB do Itaú, uso o CDB do Itaú, 100% do CDI, essa não é uma recomendação, essa é um compartilhamento de experiência. Então, o Itaú, às vezes, ele tira do ar esse CDB. Por quais motivos, eu também não sei. O dinheiro continua lá, mas novas pessoas não vão encontrar esse CDB para fazer os aportes nele. Tá? Vantagens do CDB. Você muitas vezes consegue colocar valores fracionados. R$10, R$15, R$102, né? Tem bancos que tem uma taxa mínima. O CDB, o Inter tinha um CDB, não sei se ainda tem esse CDB, mas que você tinha que colocar pelo menos acho que R$50 ou R$100. Tinha um valor mínimo para se colocar a cada vez. Então presta atenção nisso também. Eu gosto de escolher CDB ou RDB, né, a caixinha do Nubank, por exemplo, onde eu consigo colocar valores fracionados a partir de R$1. Porque, de repente, naquele mês não sobrou o tanto que eu tenho que investir ou guardar, na verdade, ali. Você vai ver que isso é uma questão do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele tem esse resgate de um dia, né, D+1, mas você tem que colocar valores múltiplos no dinheiro de hoje, 28 de fevereiro de 2024, múltiplos de R$144,77. Você não pode colocar 145, você tem que colocar 144. Você não pode colocar 170, 200, não, você tem que colocar 144 vezes 2, vezes 3, vezes 10 e por aí vai. Tá? Por que isso? Porque é o tipo de funcionamento do Tesouro Selic. Os CDBs já não são assim, aquela conta corrente digital que tem FGC e que também tem rendimento automático, ela não é uma conta corrente de movimento, você não vai usar ela para movimentação, você vai usar ela para deixar dinheiro, como se fosse um cofrinho, uma caixinha, tal. Mas o Tesouro Selic, você tem essa questão de precisar ser esses múltiplos, assim como eu disse em relação a alguns CDBs. O Tesouro Selic, a partir de R$10.000 guardados, ele também tem uma taxa anual de custódia da B3, a Bolsa de Valores, onde fica guardado, tá? Que é 0,2% ao ano. Tá? Não tem FGC, entretanto, o Tesouro Selic é considerado o mais seguro de todos, porque é o governo que está te dando esse título. Quando você põe lá 144,77, você ganha um título, como se fosse um papel, que o governo fala assim, ó, você me emprestou isso, depois eu te garanto que eu te devolvo esse dinheiro. Então, você está emprestando dinheiro para o governo. Aí o governo administra da forma que ele quer. Entretanto, a gente sabe que o Tesouro Direto é o mais seguro, mas ele tem essas restrições. Isso faz o CDB ser a melhor opção? Não, porque também tem risco. Né? De repente, mas eu coloco então no Itaú. Se o Itaú quebrar, o país quebrou. A gente pode pensar nisso. Sim, mas não é impossível. Tá? Quando você for investir, às vezes, em CDB através de corretora, você pode se deparar assim, CDB do Inter, CDB do C6 Bank, CDB do Sofisa, e não está diretamente no Inter, no C6 ou no Sofisa, você tem uma questão, que é a seguinte, de repente ele não rende 100% do CDI. E cuidado, tem bancos que tinham esse 100% do CDI, mas já diminuíram o 100% do CDI. Eu, particularmente, não gosto disso. Mas é pouquinho, é 98%. Não é 100%. Está perdendo dinheiro. Tem bancos que oferecem opções melhores. O banco não perde nunca, coloca isso na cabeça. Tá? Então, vamos pensar, se ele botou 98%, não é porque ele está apertadinho, coitado. É porque, de alguma forma, ele está lucrando em cima disso. Tá? Outra coisa,
Eu vou colocar dinheiro em ações, por exemplo, uma curiosidade. O dinheiro não, através da Nuinvest, ou do Nubank Corretor, da corretora do Itaú. Esse dinheiro não fica no Itaú Corretora, não fica no Nuinvest. Esse dinheiro fica na B3, é só um intermediador, tá? Que mais que a gente pode falar sobre CDBs, né? Os CDBs, eles são uma opção boa para o público em geral, mas estuda, vê se essa que melhor se encaixa para você. Eu, Rodrigo, usei por um tempo o Tesouro, não uso mais. Eu tive um problema, inclusive, com o Banco Inter, né? Eu conto isso no vídeo que eu tenho aqui sobre PJ, né? Sobre contas de pessoa jurídica. Eu conto que eu tive um problema porque a hora que eu fui investir num título do Tesouro, deu erro no aplicativo, depois ele ficou debitando na minha conta até esgotar o saldo. E na hora que eu fui questionar o banco, eles me devolveram, não é que eles me devolveram, eu tive que resgatar esse dinheiro e cobrou o IOF, como se eu tivesse resgatado antes. E o Banco Inter não solucionou isso, então fica aí a minha crítica e a minha mágoa, e é por isso que eu não uso mais a corretora do Banco Inter, e também deixei de usar o Tesouro Direto, eu coloquei tudo em CDB. Essa foi a minha escolha, não significa que tem que ser a sua. Então hoje eu gosto de usar a caixinha e o CDB 100% do Itaú, tá? A caixinha do Nubank de reserva de emergência e o CDB do Itaú, mas essa é a minha escolha. E não é todo banco que vai ter esse CDB 100% do CDI. Então fica atento a isso também. Tá gostando do vídeo? Já deixa seu like, se inscreve, manda pro amigo, compartilha, faz fofoca sobre esse vídeo, gente. Faz fofoca. Estamos precisando fazer esse vídeo crescer, esse canal crescer. Uma questão interessante é a possibilidade de diversificar essa reserva de emergência. Eu posso colocar uma parte no Tesouro, posso colocar uma parte no CDB e uma parte na caixinha. Nunca em ações. Por que nunca em ações? Nunca vou ter esse investimento em ações. Justamente porque as ações elas são voláteis, elas variam de renda variável. Ou seja, por que é variável? Porque tem dia que ela está num valor menor, tem dia que ela está num valor maior. Né? E o trading, né, que é essa compra e venda de acordo com a baixa e com a alta do mercado, se mostra muitas vezes ineficiente para riqueza. Né? É um trabalho gigantesco e você às vezes não tem um grande rendimento em cima disso e você pode inclusive ter muitas perdas. Por isso que ações assustam muito as pessoas. Então a gente vai ter um vídeo aqui futuramente falando sobre buy and hold, ou seja, compra e segura. Escolhe qual tipo de ação que pode ou valorizar, né? E você vai aumentar o seu patrimônio, ou você escolhe ações que te geram dividendos, ou seja, um dinheirinho aí que vai cair na tua conta mês a mês, ou cada 3 meses, ou a cada tempo, conforme cada empresa trabalha com a distribuição de lucros. Então pensa nisso. Reserva de emergência é em renda fixa segura, tá? Mas a gente pode diversificar. Principalmente porque de repente a gente pode precisar de dinheiro mais rápido, uma certa quantidade, de repente eu planejo que eu preciso de um dinheiro imediato, então uma conta digital que rende 100%, ou um CDB, ou uma caixinha, um porquinho, um cofrinho, de repente essa pode ser uma opção interessante para deixar uma parte e depois eu vou colocar num CDB de 100% do CDI. Vamos pensar o seguinte: tem vários cartões de crédito, ou melhor, vários bancos digitais estão com essa mania de oferecer CDB mais limite. Não use, não coloque a sua reserva de emergência neste CDB. Por quê? Se você precisar desse dinheiro, você consegue sacar, mas você perde todo o limite do cartão de crédito. Então, esse CDB mais limite é como se você deixasse ali um cheque calção, como se você assinasse uma nota promissória já, um valor calção, né, para que caso você não pague a fatura, ele debita dali. Tá? Então presta atenção nessa possibilidade também, tá? Não é o melhor lugar para deixar reserva de emergência. Essa diversificação é sempre saudável para tudo quando a gente fala em termos de finanças. Quando a gente monta uma carteira de ações, diversificar os setores de ações também é interessante, porque às vezes um setor inteiro tem queda e você pode até se desesperar. Tá? E pode inclusive vir a ter prejuízo financeiro. Por isso que é importante ter ali uma diversificação de ativos ou ações. Ativos é porque eles te geram renda, tá? Vamos lá. Quando usar reserva de emergência? Quando que você pensa em usar sua reserva de emergência? Reserva de emergência também não é reserva de oportunidade, embora algumas pessoas usem. O que é reserva de oportunidade? É um dinheiro que você deixa ali guardado, fica rendendo inclusive a 100% do CDI, mas de repente um monte de ação boa caiu e eu preciso
eu decidi que eu vou comprar. Essa é a reserva de oportunidade, que eu fico atento às variações do mercado e eu vou usar nas melhores oportunidades para comprar ações que no buy and hold me geram dividendos ou valorização da minha carteira, tá bom? E quando que eu vou começar a investir em outras coisas? É aquilo que a gente estava falando no começo do vídeo. De repente, eu não vou esperar, naquele nosso exemplo de R$4.000, eu não vou esperar juntar 48 mil para que a gente comece a investir em outras coisas. Não, eu faço um colchãozinho e depois vou crescendo esse dinheiro, né? Colocando lá, fazendo os aportes mensais. Bom, o que a gente pode pensar em termos de dica para construir a reserva de emergência? É a gente se conscientizar de que a gente vai fazer isso, como quem faz musculação tem que fazer musculação, tem que ter uma frequência, não adianta ir para academia e usar apenas a musculação um dia na semana achando que vai ter resultado, não vai. A mesma coisa com as finanças, tá? A gente pode até estabelecer lá depósitos automáticos, no banco, programar lá para fazer esse aporte automaticamente quando cai o salário, mas a gente também pode fazer isso manualmente, e a gente também pode pensar assim, quanto que é o meu salário líquido, né? Então eu vou desconsiderar R$200 desse salário líquido, então eu vou ter esse salário líquido menos 200, então é o que eu vou considerar já esse descontado da reserva, porque assim que cai o salário, eu mesmo já vou lá e faço essa transferência, tá? E a gente pode cortar os gastos necessários, a gente pode pensar assim, hoje eu estou muito afim de comprar uma coisa que eu não preciso, eu sei que eu não preciso, e eu tenho esse dinheiro na minha conta corrente, então eu vou lá e transfiro para um CDB, já vou construindo. É interessante esse comportamento também. Mas eu ia comprar no crédito parcelado. Aí a gente repensa a nossa vida, né? Quanto que é a parcela? Quando vier a fatura do mês que vem, eu colocaria esse valor. É uma possibilidade. Não se esqueça também de ter os prazeres, mas pense na organização. E que você está numa força-tarefa com você mesmo para você construir essa reserva. Então, algumas questões vão ter que ser modificadas. Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos, né? Mas vamos falar do lado psicológico da reserva de emergência. Como que a gente se trabalha internamente para saber que eu tenho, de repente, no nosso exemplo, 48 mil e esse dinheiro vai ficar lá? Não coça o dedo para a gente ir lá e dar uma usadinha nesses 48 mil? Coça o dedo, né? Concordo com você, coça o dedo. Mas e aí? E aí? Reserva de emergência fui roubado, preciso comprar um celular novo. Quebrei meu dente, preciso botar um implante ou fazer um conserto nele. Acontece esse tipo de situação. Caí, machuquei e o exame, o convênio ou o SUS ainda não tem agenda para esse meu exame, eu tenho que fazer no particular, como é que eu organizo isso? Ou uma medicação muito cara que de repente eu posso ter que vir tomar. Tudo isso são emergências que eu vou utilizando, mas eu tenho que negociar comigo mesmo que aquele dinheiro que está lá é para emergência. E algumas pessoas são supersticiosas e pensam assim, mas será que se eu deixar esse dinheiro de reserva de emergência, eu não vou atrair coisa ruim? Não sei, gente, cada história é única, mas eu prefiro pensar que seguro morreu de velho, como dizem, né? Então, pelo sim, pelo não, é preferível ter esse dinheirinho lá guardado, que a gente vai construindo, é um presente pra gente mesmo, tá? Bota na cabeça, é um dinheiro que provavelmente queremos que não precisar usar, porque significa que a gente está num patamar bom de vida que a gente não precisa recorrer à emergência no momento de sufoco, porque a gente não teve esse sufoco. Então pensa assim, de repente esse dinheiro vai ficar para herdeiros, né? Mas aí você pensa como vai ser todo o seu planejamento sucessório e tudo mais, né? Se é para herdeiro, como é que vai ser para doação depois que morrer e tudo mais. Mas esse é um dinheiro que a gente pensa, vamos deixar ele ali guardado com liquidez imediata para que a gente, se precisar, use. Mas o ideal é que a gente não use, porque aí a gente está numa vida bacanuda, que a gente não tem sufoco. A reserva de emergência também é para ir para o show daquela cantora que a gente gosta. Tudo depende. Como é que eu vou conseguir repor esse dinheiro? Tá? Vamos pensando. Nossa, do Neidas, assim, né? Eu sou fã da Madonna. Nota-se pelas minhas tatuagens. A Madonna decidiu vir pro Brasil. Como é que eu pago esse ingresso? Porque o ingresso, pelo que eu tô sabendo, tá caríssimo. Como é que eu pago esse ingresso?
né? Então, de repente, eu tenho que tirar de lá, mas eu vou ter que fazer um trato comigo mesmo de repor esse dinheiro. Mas eu também posso, da mesma forma que eu crio caixinhas para reserva de emergência, eu posso criar caixinhas para outras coisas, para lazer, para trocar de celular, sabe? É possível. Né? A Natália Arcuri do Me Poupa, ela fala dos envelopes, onde a gente vai colocando dinheiro físico, porque colocando dinheiro físico a gente tem uma outra dimensão do quanto que a gente tem. A gente visualiza, porque o dinheiro digital é dinheiro também. Mas esse dinheiro, que não é necessariamente uma moeda digital, mas pode ser ali, tá numa conta que a gente tem acesso pelos meios digitais, às vezes a gente não tem noção daquele dinheiro, porque aquele número às vezes fica muito... não objetivo, a gente tem uma impressão sobre aquele valor, ele fica subjetivo. E às vezes isso nos leva a gastar mais no cartão de crédito, por exemplo, nessa percepção subjetiva do dinheiro. O cartão de crédito, ele não é um complemento do salário. Se eu tenho de limite 5 mil, não significa que eu ganho 5 mil a mais. Não, cartão de crédito é dívida, é empréstimo, é considerado dívida. Mas está em dia, Rodrigo, a fatura, mas é considerado dívida porque ele é um empréstimo. Porque o banco, né, a instituição bancária, confiou que você vai pagar no dia 5, dia 15, dia 30, aquele dinheiro. Por isso que é um empréstimo, mesmo sem juros, tá? Mas não existe almoço grátis, a gente sabe disso, tá? Por isso que os juros de atraso do cartão são os mais altos de todos. Rodrigo, mas esse dinheiro vai ficar até quando? Acabamos de responder, eu estou lendo aqui o meu roteirinho, né? Mas é todo mês que eu vou fazer aporte? Sim, até você conquistar aquele valor, né? Preferencialmente todo mês. De repente você pode se organizar, mês sim, mês não, conforme já está essa reserva, e dar uma desacelerada. Mas o ideal é que você vá fazendo aportes mensais, tá? Mas precisa disso tudo? Como diz o meme, ai Gabi, só quem viveu sabe. Quem do dia para noite quebrou, sei lá, 10 dentes, e quanto está um implante hoje? Né? Sei lá, vamos botar um custo aí médio de, não estou precificando, estou estimando aí em torno de R$3.000 cada implante. 10 dentes que você precisa consertar a tua boca com implante são R$30.000, de uma tacada só. Teve um acidente, quebrou tudo, caiu de paraquedas, foi atropelado, não sei. É para esse tipo de coisa que a gente está falando, reserva de emergência. E que depois a gente vai reconstruir isso. Planejamento financeiro. Mas a gente sabe que essas coisas todas, elas trazem muita ansiedade pra gente. Principalmente um sentimento de que é impossível, que aquilo é muito distante da minha realidade. Porque se eu falo 48 mil, se eu tô no sufoco para pagar meu cartão de crédito hoje, eu tô às vezes até com alguma conta atrasada, como é que eu vou pensar em ter 48 mil lá dando sopa? Né? Mas calma, é administração, é possível. Vamos pensar, não é imediato, é planejamento. E por ser planejamento é processo, né? Longo, começo, meio e fim, são etapas. E a gente vai construindo, sim, o verbo no gerúndio é construindo e não construído, tá? Um dia a gente chega lá, mas qual o trajeto todo? Para eu sair de São Paulo e chegar até Manaus, eu tenho que passar por metade do Brasil até chegar lá em cima, né? E como que a gente escolhe? Muitas vezes a gente tem uma tomada de decisão, qual produto financeiro que a gente vai escolher, porque a gente escutou o que a outra pessoa falou. Que ela fala, faz isso, bota no Tesouro Nacional, porque é o mais seguro, né? Será que para você é a melhor opção é o Tesouro Nacional? Né? Então vamos pensar sobre isso também. O que leva à tomada de decisão? E o que eu quero sugerir para vocês, né, é uma adesão ao poupar mensal. E esse poupar mensal, de repente, tem mês que eu consigo mais, tem mês que eu consigo menos. Você que conhece as suas finanças. Então, de repente, aquilo que eu falei, na hora de escolher, de acordo com a minha realidade, o Tesouro Selic pode não ser tão importante, tão útil, na verdade, porque eu não consigo fazer múltiplos de 144 no dinheiro de hoje. Eu não consigo usar 2 títulos, 3 títulos ou um título. Às vezes eu só tenho R$100. E aí, eu desisto? Não. Né? Qual que é a minha adesão ao poupar mensal? Né? Porque isso é comportamento, a gente vai aderir a esse poupar mensal, né? Por isso que é importante a gente conhecer o produto. Ouviu o que o outro falou? Nossa, bota lá. Tá, beleza. Então eu vou estudar se realmente aquela opção é a melhor. A gente tem um vídeo aqui no canal onde eu faço o react do vídeo do Diego Bechara, do canal A Cara da Riqueza. Ele faz um vídeo sobre os piores conselhos financeiros. Eu faço um react comentando sobre o que ele está comentando. Então, é um esquema de pirâmide, de fofoca financeira, né? Então, tá aqui no nosso canal. Se inscreve, vai lá,
pesquisa, vê o que tem de vídeo aqui no canal. O canal tá neste momento o canal está crescendo. Esse aqui é o 4º vídeo do canal, mas a intenção é que a gente produza muito mais vídeos. E se você estiver vindo do futuro, de repente já tem mais vídeo lá interessante para você assistir. Eu quero falar sobre o que é CDB, explicar melhor para vocês os tipos de CDB que temos. Tem outros temas que eu gostaria de trazer para vocês também. Então, tá no começo. Aproveita que eu dou conta de responder todos os comentários. Escreve aqui, ó, sobre o que você quer saber. Sobre que dúvida financeira você gostaria de obter respostas ou propostas de reflexão a respeito. Lembrando que aqui não é um canal de recomendação financeira, apenas a gente troca as nossas experiências, eu coloco a minha experiência e coloco aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho visto e algumas informações técnicas que os próprios bancos, os próprios serviços já fornecem. E aí a gente toma a nossa decisão mais acertadamente. Por quê? Rodrigo, mas eu coloco na mão de um gestor? Bacana, às vezes você pode, mas será que não é mais interessante a gente também ir aprendendo? Porque esse povo que tem gestor é muito multimilionário, né? E estão ocupados fazendo outras coisas muitas vezes. A gente não está falando, talvez esteja a maioria daqui talvez esteja bem longe desse tipo de patrimônio. Então é melhor a gente ir se apropriando, a gente olhando o nosso patrimônio, e aí a gente até repensa como é suado construir, e será que vale a pena gastar com qualquer coisa, com qualquer emergência, ou mentir para si mesmo, que é sempre a pior mentira, já dizia o Renato Russo. Será que vale a pena a gente mentir para si mesmo que determinada coisa é emergência? Vamos pensar. Um dos próximos vídeos que eu quero falar também é sobre o que nos leva à decisão de comprar uma coisa ou outra, seja com razão, pensando sobre, seja na impulsividade. Deixa aqui seus comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!